A diferença da sua nota é a forma que você vai conseguir defender a sua tese, a sua opinião. Então, olha só, aqui para nós, o tema, tá? Que depois eu vou ainda detalhar ele aqui com vocês, era essa questão do problema relacionado à terceira idade. Aí, quando eu chego aqui, eu tenho que assumir uma postura. Que postura que eu tenho que assumir? Brasil resolve isso? Tem problemas ainda para serem resolvidos? Eu preciso me posicionar aqui. Mas eu não vou me posicionar por uma questão de sentimento. Eu vou me posicionar por uma questão do que eu consigo devolver. Vou dar um exemplo. Se o tema fosse legalização da maconha, eu posso ser totalmente contrária. Aí eu chego lá, esqueço tudo que eu teria para defender contrário. Na redação eu vou colocar a favor. Por quê? Porque eu vou ter condição de defender a liberação, o que eu tenho ali em mente é para defender a liberação, então ótimo, eu quero tirar nota, o resto depois é resto, tá? Então, olha só, trouxe aqui o repertório, é certo que isso é uma necessidade. O que é uma necessidade? Olha lá o que ele falou, olha a autora lá no livro, né? A importância de se livrar de cobranças e pressões vividas ao longo da vida. Então, a pessoa já começou aqui a se manifestar, o autor da redação. É certo que isso é uma necessidade, mas, ao chegar à terceira idade, observe, tá? Ao chegar à terceira idade, surgem outros desafios que precisam ser enfrentados. Nesse sentido, o Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos. Então, aqui eu já tenho um posicionamento da pessoa, isso precisa ficar claro na introdução. Então, olha só, quando a pessoa diz que o Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos, ela está me dizendo, tá, que não valoriza, ou que não valoriza como deveria. Então, eu já vejo uma opinião aqui, eu preciso ver uma opinião. Porque, a partir de agora, eu vou ler o texto da pessoa todinho para saber se ela defende isso. Porque ela precisa defender. Ela assumiu um posicionamento, ela precisa provar que ela está certa. Agora, olha só, aqui, ó, já é um projeto de texto. Isso aqui ajuda muito os nervosos, tá? Porque a pessoa chega lá, especialmente no terceiro parágrafo da redação, vocês vão sempre fazer para mim 4 parágrafos. A introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Aí, beleza, a pessoa fez a introdução, no máximo ela tem fôlego para fazer o segundo parágrafo, ela chega no terceiro, começa, eita, meu Deus, o que eu vou pôr aqui nesse terceiro? Começa aquele negócio de desespero. Então, se ela voltar à introdução, ela vai saber. Por isso que a gente coloca um projeto aqui, é como se fosse uma guia. Eu falo que aqui é o projeto arquitetônico da casa que vocês vão construir. Chegou lá na cozinha, não sabe o que fazer? Volta lá no projeto, na planta. Onde que é a planta da redação? A introdução. Aí eu chego aqui, ó. Olha, o Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos. Uma das necessidades, porque se eu falei que ele precisa avançar, eu preciso agora falar assim o quê que ele precisa avançar? É investir na saúde. Olha bem, aqui eu já tenho um projeto de texto. Por quê? O meu leitor já sabe que o próximo parágrafo eu vou falar do porquê que ele precisa investir na saúde, tá? O tipo textual dissertativo, ele pressupõe essa amarração. O texto é assim, ó, é tessitura, tem que ser assim, ó, um parágrafo linkado no outro. Isso chama-se coesão e coerência também. Então, beleza. Então, uma das necessidades, investir em saúde. Meu próximo parágrafo. Outra, criar opções de lazer. Então, eu já sei assim, olha bem. Eu vou ter uma redação com uma introdução está aqui, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o que eu vou falar no meu próximo parágrafo? Sobre isso. E no outro parágrafo, que é o terceiro, sobre isso. Então, eu tenho um projeto de texto aqui. Os concursos da educação, eles estão fazendo uma coisa. Eles estão colocando assim, ó, um tema e 3 tópicos. Aí, na sua redação, você vai falar sobre aquele tema e vai ter que abraçar aqueles 3 tópicos. Então, por exemplo, eu coloco assim, ó, o tema, tá? É indisciplina pós-pandemia. Durante a sua redação, é importante que você trate da competência socioemotiva, olha bem, das medidas trazidas pelo Conselho Tutelar e da importância da família à luz da resolução tal. Aí você fala, misericórdia. Então, travou aqui suas pernas e seus braços.
Porque você não só vai ter que falar da indisciplina, mas aqueles 3 tópicos vai ter que aparecer no seu texto. Aí, o que o aluno fez? O aluno mandou aqui para mim. Vamos ver se ele desenvolveu aqui bacana. Vou retomar aqui a leitura rapidinho, pegar o tema para a gente analisar o parágrafo dele, tá? No livro Memórias de um Envelhecente, O Lado Bom de Envelhecer, a autora Judite Nogueira aborda diversos assuntos relacionados ao envelhecimento. Dentre eles, a importância de se livrar de cobranças e pressões vividas ao longo da vida. É certo que isso é uma necessidade, mas, ao chegar à terceira idade, surgem outros desafios que precisam ser enfrentados. Nesse sentido, o Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos. Uma das necessidades é investir na saúde deles. Outra é criar opções de lazer. O Brasil valoriza os idosos em alguns aspectos, mas tem coisas que podem melhorar. Um exemplo disso é a saúde dos idosos. É preciso criar novos hospitais para que sejam atendidos com mais qualidade. Além disso, muitos idosos também não têm condição de pagar os planos caros de saúde. Vou reduzir um pouquinho aqui. Deveria haver isenção de impostos sobre os planos, entre outros. Só assim o Brasil realmente estaria valorizando essas pessoas. Vou fazer análise desse trecho, mas antes eu quero que vocês me digam, é bom esse parágrafo aqui? Agora, alguém me responda por que eu daria 0 nesse parágrafo, ou pessoa que escreveu, não fica chateado comigo, não. Isso aqui, essa primeira frase do desenvolvimento, tudo que eu vou dar de nome aqui, não sou eu, Heredi, que estou dando, não, tá? Isso aqui é nome técnico. Nós chamamos de tópico frasal, tá? Isso é um nome técnico. Ah, Heredi, eu posso fazer redação de qualquer jeito? Não pode não, porque redação tem regra, tá? Então, tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a primeira frase do parágrafo. Primeira frase, tá? E o que tem a ver essa primeira frase do parágrafo? É sobre ela, criatura de Deus, que você vai escrever, tá? Então, significa o quê? Essa primeira frase, ela é o guia do restante do parágrafo. Eu não posso falar assim, eu adoro bolo de cenoura, e continuando. O milkshake que foi preparado na festa estava ótimo, não deu certo aí. Não pode ser assim. Então, ela é o nosso guia. Como que eu vou construir essa frase? Essa primeira, preferencialmente retomando a frase guia lá do meu projeto de texto, que eu falei investir na saúde. Só que eu não devo repetir. Agora, observem aqui, ó, ela fez uma constatação, eu vou explicar a partir da constatação dela. O Brasil valoriza os idosos em alguns aspectos. Primeira coisa. E o que ele disse lá em cima? O Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos. Vejam bem, já soa ao corretor como um princípio contraditório, mesmo eu sabendo que ele falou em alguns aspectos e que, de fato, também pressupõe que em algumas coisas ele pode valorizar. Mas nós não sabemos da maturidade do corretor. Então, essas duas coisas aqui já soam um pouco contraditórias, então já é um risco, tá? Então, foca que o Brasil não valoriza. Então, já tem um problema aí nesse tópico. Tá, valoriza os idosos em alguns aspectos, mas tem coisas que podem melhorar. Aí, olha só, ela me disse aqui, concordo com ela plenamente, não falou em que valoriza. Mas o maior problema ainda, mas tem coisas que podem melhorar. Se ele tivesse seguido detalhando essas coisas, quais coisas que podem melhorar? Ele seguiu, Edi, seguiu. Ele não falou sobre isso aqui ele não falou. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre essa segunda parte. Por quê? Quais coisas que podem melhorar que está aí na tela para vocês? Um exemplo disso é a saúde dos idosos. É uma das coisas que precisa melhorar. Então, ele seguiu com parte do tópico sendo falado. Aí, a banca ainda coloca assim, ok, então, a primeira parte foi contextualizando e a segunda parte foi o detalhamento dele? Pode fazer isso. Mas o problema que eu tenho nesse tópico não é nem ele ter citado essa primeira coisa. Vocês concordam comigo que eu poderia iniciar essa redação com essa escrita? Não parece que ela é uma fração de uma coisa anterior? Eu poderia começar assim, ó, o Brasil valoriza os idosos em alguns aspectos, mas tem coisas que podem melhorar. Um exemplo disso, e aí eu não sinto falta nenhuma
cima de um parágrafo anterior. Então, isso aqui pode ir para o início, pode moldar dentro da redação, não pode ser assim, um parágrafo não pode ser solto do outro, não tem nada que prende ao primeiro, tá vendo? Então, aí eu já tenho um problema aqui, mas ainda não é por isso que eu daria o 0. Olha bem, o que acontece aqui? Nós temos uma sequência lógica de ordenação, uma sequência lógica. Eu estou em um parágrafo de desenvolvimento. Eu disse que o Brasil não valoriza os idosos de fato. Aqui, eu não posso falar o que tem que ser feito para valorizar. Aqui eu tenho que trazer argumento que prova essa não valorização. Então, eu teria que colocar o quê? Olha bem, o Brasil valoriza os idosos em alguns aspectos, mas tem coisas que podem melhorar. Aí eu não seguiria falando, olha, que tem que criar novos hospitais. Essas soluções vai ficar lá para o último parágrafo. Aqui eu vou colocar o quê? Há idosos morrendo em filas de hospitais. Então, aqui eu não falo que tem que ser criado o hospital. Aqui eu falo do caos. Eu tenho que provar que não existe valorização e jogar aqui dentro. Por quê? Eu tenho que deixar o meu leitor tão instigado a entender assim, meu Deus, mas é mesmo. Eles não são valorizados. Aqui eu tenho que colocar assim, um tratamento idoso que às vezes tem um problema auditivo, a recepção que chama o idoso baixinho, então eu não tenho um tratamento diferenciado. Aqui eu tenho que mostrar que é problema. O cara falar assim, não, concordo que não valoriza, tá? Então é nesse sentido. E aqui, é preciso criar novos hospitais para que sejam atendidos com mais qualidade. Aí eu esperaria isso aqui lá no final. Diante da situação exposta, algumas medidas são necessárias para resolver a problemática detalhada. Ponto. Aí eu coloco o quê? Olha, exemplo disso é a necessária criação de novos hospitais. Aí eu começo, tá vendo? Então aí mostra o quê? Que você detalhou um problema, provou que precisa melhorar e ainda sugeriu a melhoria. Ótima pergunta sua. O que acontece? Você viu que a minuta só trouxe dissertação. Quando ela só traz dissertação, nós já temos aí duas preocupações. Tem banca que chama de dissertação e pede o texto argumentativo. Porque existe uma diferença. Dissertar, o que é dissertar? É informar, é trazer a informação, né? Então, assim, se eu colocar assim, dissertação, e na proposta da redação, lá no edital, nós tivermos assim, produza um texto dissertativo argumentativo, aí, às vezes, só na proposta, você tem que aquela dissertação precisa ser argumentativa. E acreditem, as bancas podem fazer isso. Ou então ela coloca assim, construa um texto defendendo, eu já sei que é argumentativo, que é defesa. Agora, se o edital mantém ali o perfil da minuta só com dissertação, nós vamos ter que nos preparar para duas situações. O que é um texto só dissertativo? Porque nós temos dissertação expositiva e dissertação argumentativa. A expositiva, nós só trabalhamos com informações. Também em 4 parágrafos, expondo, relacionando essas informações. É como se fosse assim, uma prova científica de conhecimento. Você não se posiciona. Ao contrário, se você se posicionar, a redação é 0. A dissertação argumentativa é essa que nós estamos trabalhando. Por que eu já estou direto nessa aqui? Essa aqui é mais difícil. E provavelmente é essa. Quando coloca a dissertação, a banca coloca a dissertação e traz essa aqui, com todos os últimos editais, praticamente, de 2019 para cá, tem feito. Mas nós precisamos dessa diferenciação da banca. O que nós precisamos? Nos preparar para os dois, entendeu? Então, gente, olha, de jeito nenhum eu posso ter uma conclusão aqui no meio da redação, tá? Aí, por isso que eu falo, eu acho que eu até falo isso lá no canal, muitas pessoas falam assim, a redação tem que ter início, meio e fim. Tudo tem início, meio e fim, gente. Isso aí não é teoria, não. Se eu começar uma aula agora, no tempo a gente já acabou, pronto, a aula teve início, teve meio e fim. Agora, se eu falar com vocês agora, a aula acabou, foi um fim, mas não é o fim da redação. O que é o fim da redação? É o momento em que você fecha os pontos abertos. Se você encerrar a sua redação deixando um ponto, olha, aberto, um ponto sem fechamento, aí o fim da sua redação está muito longe de ser conclusão. O que é o meio? O meio é onde você detalha o problema, convencendo o seu leitor do seu ponto de vista, nesse tipo dissertativo argumentativo. Você não fez isso, introdução da sua redação deu problema ali, tá? Agora, observe, nunca façam, aqui nesse meio,
um desenvolvimento com uma frase só. Não tem parágrafo com uma frase, tá? Nós estamos falando de orientação técnica. O que é uma orientação técnica? Até que aqui, ó, nesse texto tá bacana. Introdução, aí vem aqui o desenvolvimento, olha, amarradinho aqui, e vem o fechamento da ideia. Todo parágrafo de redação é uma mini redação, que tem que ter a introdução da ideia, o desenvolvimento da ideia e o fechamento da ideia. O fechamento da ideia do parágrafo. Aqui vocês detalharam um exemplo, né? O caos que está a saúde. Como que eu vou fechar, então? Diante disso, é urgente que medidas sejam implantadas para resolver essa problemática. Estou colocando lá. Ok, você não resolveu nada, tá? Você só fechou ali um pensamento, porque você não resolve no desenvolvimento, você resolve lá na conclusão. Então, pensar nisso, tá? Então, ó, desenvolvimento, parágrafo com uma frase, não tem, tá? Tópico, frasal, desenvolvimento, fechamento, para os 2 parágrafos. Aí eu vou falar das repetições. Pelo amor de Deus, eu confesso que a palavra idosos ficou rodando na minha cabeça. O Brasil valoriza os idosos em alguns aspectos, mas tem coisas que podem melhorar. Um exemplo disso é a saúde dos idosos. É preciso criar novos hospitais para que sejam atendidos com mais qualidade. Além disso, muitos idosos também não têm condições de pagar os planos caros de saúde. Deveria haver isenção de impostos sobre os planos, entre outros. Só assim o Brasil realmente estaria valorizando essas pessoas. Graças a Deus apareceu essas pessoas. 3 vezes os idosos apareceram aí, tá? Já estão cansados. Pensar aqui, ó, num primeiro plano, há que se voltar o olhar para a questão da saúde, visto que a vida se sobrepõe a tudo, conforme a Constituição brasileira. Ponto. Aí eu já dou sequência, tá? Porque quando eu coloco no primeiro plano, se a pessoa quiser saber, mas plano de quê? Leia a introdução. Eu preciso amarrar isso aqui. E aí eu vou detalhar, tá? Porque eu posso trazer um pequeno link aí, ó, para poder mostrar também que eu tenho conhecimento. O tempo inteiro você tem que mostrar para o cara que você é o cara. O corretor tem que entender assim, ó, eu não estou lendo qualquer redação e não é qualquer pessoa que está por trás desse texto, não. Olha o conhecimento que ele traz. Tem que ficar bonito. Ficar escrito é a memorização. Gente, tem gente que acha que não vai lembrar de nada, de nada. Eu não vou conseguir lembrar de nada, e lá na hora, não sei o quê. Você não lembra daquilo que você não exercita, tá? Faça um teste. Eu vou selecionar algumas frases que podem ser citadas de teóricos da educação, tá? Eu vou colocar lá no grupo para vocês, alguns trechozinhos, algumas coisas que vocês já vão pensando se é bacana conhecer. Eu gosto muito de colocar assim, ó, eu pego, vou colocar lá, estou trabalhando na linha Montessori, vou colocar lá quem é, de onde, para a pessoa entender também o contexto da citação. Porque tem hora que fala uma frase lá e trabalha no texto uma lógica. Eu já vi isso muito com as frases de Aristóteles. Eu falo, gente, se Aristóteles estivesse vivo hoje, morreria. Porque Aristóteles falou isso lá realmente, mas não tem nada a ver com isso aqui que a pessoa está falando aqui. O que ele escreveu lá na obra dele não tem nada a ver com isso. Então, eu gosto muito que vocês saibam assim, ó, essa obra era trabalhada nessa situação, foi escrita nessa época. Então, cuidado para você pensar, sei lá, ó, penso, logo existo. Ah, gostei dessa frase. Penso, logo existo. Então, eu preciso compreender que toda vez que o texto publicitário trabalha isso, seguindo a linha do teórico, eu falo assim, nossa, o teórico não seguiu nada, ele está falando nada a ver com isso aqui. Como é que você está seguindo a linha dele, jogando isso aqui? Não tem o teórico lá remexendo, coitado, lá na tumba. Então, não pode. Gente, é um trem assim, não faça isso não, tá? Tenho certeza da frase, porque o corretor, primeiro que se o corretor é fã do cara, que tem isso. Eu vou dar um exemplo assim, vamos imaginar aqui, ó, eu, por exemplo, eu sou mega fã do Machado de Assis, eu tenho paixão pela obra dele inteira. Aí você pega lá uma frase do Machado e traz assim para um contexto que não tem nada a ver, e um contexto que às vezes contraria uma coisa que o Machado não defendia. Aí o corretor, ele leva para o lado do pouco pessoal. Nossa, essa frase primeiro não tem nada a ver. Segundo, que o Machado jamais diria isso aqui e começa um processo. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Isso aí, a banca, ela já vai trazer os critérios claros no edital. Ela é obrigada a trazer. Então, ela já vai colocar lá para nós, geralmente, em torno de 5 a 7 critérios. O primeiro critério que toda banca costuma colocar, não tem como, é o total de linhas.
tá? Então, ela começa a colocar assim, ó, o texto com até tantas linhas será considerado texto insuficiente. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, há mais de 7 linhas no Enem para ser um texto. Um exemplo, tá? Então, se você escreveu com 7 linhas, acabou para você. Não pode. Então, total de linhas. Segundo ponto, que eles geralmente colocam, fuga ao tema. Por quê? Não pode pedir bolo de cenoura e você falou de milkshake. Então, tem que ser no tema, tá? Então, terceira coisa, fuga ao tipo textual. O que é isso? Se eu expliquei essa estrutura, é dissertativa argumentativa. E aí você escreveu um texto, mas narrou uma história. A narração, tanto que tem lá na aula de português, os tipos textuais. Não, mentira, não tem não, ainda não postei essa não. Os tipos textuais vai explicar isso aqui, ó. Vai explicar o que é o dissertativo, o que é o dissertativo argumentativo, o que é o narrativo. Então, a banca te pediu uma narração, você tem que fazer a narração. A banca pediu um tipo dissertativo argumentativo, que é esse aqui, defendendo, tem que ser esse aqui. Ah, mas aí eu comecei a falar sobre o livro, narrei a história do livro em quase todo o texto, então prevaleceu o narrativo, zerou a redação, porque você fugiu do tipo. Então, nós já temos aqui 3 coisas que, geral, todas as bancas marcam isso aqui. Um outro ponto, que aí a banca, aí a gente já começa um pouco a diferenciar, tá? Pediu para você um texto em prosa. Eu nunca falo isso sem me recordar de um concurso que Belo Horizonte fez para a educação. Porque mineiro, gente, mineiro tem na cabeça que prosear é contar conversa, é contar casos. Então, assim, muita gente escreveu o texto em verso, porque o texto era em prosa. E é justamente o contrário. Porque o que é um texto em prosa? É esse texto aqui, ó, que você tem que distanciar aqui da margem, deixar um espaço do parágrafo, alinhar aqui, ó, o mais próximo possível, só respeitando a divisão silábica, deixar o outro espaço aqui, os parágrafos bem alinhadinhos, é escrito em parágrafo até o final da linha. Tem gente que tem mania de escreve uma linha, salta outra, escreve outra, eu falo, pelo amor, de onde é que você tirou isso? Não pode. Então, o em prosa é a estética desse texto, dessa redação em parágrafo. Então, se você não escreveu o texto em prosa, também zera a redação. Um outro ponto que aí já vai de banca para banca, ferir os direitos humanos. Então, assim, a sua proposta não pode ferir os direitos humanos, não zera. E aí vai. Então, os critérios eles são detalhados, entendeu?